Como analisar um FII CRI? Muita gente tem dúvida quando está iniciando nos investimentos, né? E hoje eu vou passar os principais pontos que você deve observar para analisar um FII de recebíveis, né? Um FII de papel ou um FII de CRI. Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. Vou passar para vocês agora algumas dicas, né, que eu escrevi aqui para apresentar para vocês. Depois vou passar também um fundo que a gente vai olhar algumas dessas coisas que eu marquei aqui para vocês. Então, primeiramente, o que é um FII CRI, né? Um FII de papel? Eles são fundos que possuem CRI, é um Certificado de Recebíveis Imobiliários, no seu portfólio. E o CRI, ele é um ativo de renda fixa. Embora um fundo imobiliário ele seja um ativo de renda variável, né, mas o que está dentro do FII CRI, o CRI, ele é um ativo de renda fixa. Então, ele tem todas as características de ativos de renda fixa. Então, o CRI é um recebível do mercado imobiliário. Então, quando você, por exemplo, faz um contrato que você comprou um imóvel e você tem as prestações a pagar, aquilo ali pode virar um CRI. Então, a pessoa que comprou esse ativo, ele vai ser como se fosse o banco ou o emprestador, né? Ele vai receber o principal, né, o valor principal emprestado e também os juros dessa operação. Então, esses CRIs, eles possuem informações públicas. A securitizadora, ela disponibiliza um termo de securitização que você pode ver as taxas, o fluxo de pagamento, quais são as garantias. Você pode ter acesso a todos esses documentos através do site da securitizadora daquele CRI. Então, o setor de recebíveis, né, os fundos de CRI, foram os fundos que mais cresceram no IFIX. Se você pegar os últimos anos, os FII de CRI eles foram os que mais cresceram, né, deixaram bastante para trás outros setores que antes eram dominantes, né, no IFIX, né, na Bolsa de Valores. E o que a gente deve olhar aqui? O conjunto da obra, né? São três principais aspectos, que são os aspectos mais importantes que eu acho para que vocês observem, né, como analisar um FII de CRI. Então, a primeira coisa é a gestão. Segundo é o portfólio, o que tem, né, por trás, né, desse fundo, quais são os ativos que compõem esse fundo imobiliário. E por último, a renda, né? Porque a gente não está aqui para fazer favor para ninguém, a gente tem que ser bem remunerado pelo investimento que a gente está fazendo. A remuneração ela tem que ser de acordo com o risco que a gente está assumindo. Então, esses três aspectos, né, eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem, eles devem, combinando, né, se transformarem em um bom fundo. Primeiro ponto principal, sempre a gestão. Então, a gestão ela faz toda a diferença em qualquer tipo de ativo, né? Seja fundo imobiliário, seja uma ação, seja um fundo de ações. A gestão ela é sempre extremamente importante. O que observar na gestão? Primeira coisa, se o time é experiente, né? Qual a expertise que eles têm nesse setor, se eles já originaram vários CRIs, se eles têm contatos, se eles conseguem fazer uma gestão ativa desse portfólio que eles têm lá. Transparência, outro ponto extremamente importante. Então, o que é no relatório gerencial? O relatório gerencial não é um documento obrigatório, mas os bons gestores, eles fazem bons relatórios gerenciais. E eles colocam ali todas as informações necessárias para o investidor iniciante ele tomar decisões. Então, se tem algum problema no fundo, de default, de alguma coisa em algum CRI, algum certificado de recebível imobiliário, o gestor ele fala sobre isso abertamente ou ele esconde? Ele não fala sobre isso no relatório? As informações que ele disponibiliza nesse relatório, elas são suficientes para você analisar esse CRI, né, esse fundo? Tudo isso deve ser pesado, né? Outra coisa muito importante, o resultado anterior. O que o gestor ele entregou de resultado ao longo do tempo. Então, esse fundo imobiliário ele tem 2, 3, 5 anos, né? Qual o resultado anterior desse FII, né? Como é que ele procedeu, o que ele distribuiu, teve problema nesse CRI, como é que o gestor se comunicou com relação a esse problema? Outra coisa são as emissões, né? O gestor ele faz emissões. A emissão foi abaixo do VP ou foi no valor patrimonial? Porque o valor patrimonial do CRI, como ele é um ativo de renda fixa, ali é dinheiro. Existe, lógico, diferenças de marcação do valor patrimonial. Existem várias formas de fazer isso, né? E cada administradora tem uma forma de fazer isso. Mas esse valor, né, essa referência que a gente tem é a melhor possível. Então, que se o gestor ele for fazer emissões, principalmente de FII de CRI, papel de tijolo, isso já é mais
mais solto, digamos assim, mas o FIDCRI ele deve ser muito próximo do VP, né? Ele deve fazer essa emissão muito próximo do VP. A gestão do portfólio, esse gestor, ele utiliza esse portfólio, ele gira esse portfólio para fazer uma renda extra para o cotista, uma geração de valor, porque a gestão ativa, né, ela prevê que você, quando você puder, né, você faça operações, e essas operações elas devem gerar um valor a mais para o cotista, né, não só da renda daquele CRIs. Cada CRI vai ter uma renda, vai ser somada as rendas desses CRIs, mas também essa gestão ativa vai gerar valor. Eu vou comprar por 10, vou vender por 12, por 11. Então, um bom gestor, ele sabe comprar na hora certa, ele sabe vender na hora certa, ele tem contatos para fazer essas vendas, né, para fazer essas compras. Então, a gestão ativa do portfólio gera valor. Qual o histórico que o gestor tem entregado? Né? Isso aparece na demonstração do resultado dos exercícios que eles colocam, também os gestores eles colocam à disposição nos relatórios dos fundos. Outra coisa, a originação. Né? A originação é própria. Por que isso é importante? Porque quando uma própria casa ela faz a originação dos CRIs dela, eles conhecem mais a minúcia de tudo que foi feito ali, né? Quais são as garantias que foram dadas, quem é essa empresa, como é que foi a análise de crédito dessa empresa. Então eles vão montando tudo e eles vão conhecendo o passo a passo de todas essas fases dessa operação que montou esse CRI, né? Então é muito importante. Questão da securitizadora. A securitizadora ela é extremamente importante, extremamente relevante nisso tudo, porque ela também faz essa montagem, né? Ela faz toda a montagem desse CRI. Então, boas securitizadoras, elas fazem uma montagem mais segura, né? Então, é importante que você veja que tipo de securitizadora como é que foi que ela montou esse CRI, né? Então, também tem um histórico de securitizadoras que são boas securitizadoras. Outra coisa é conflito de interesse, né? Se a gestão ela tem algum tipo de conflito de interesse, se é do mesmo grupo, essa securitizadora, né? Então você tem que observar como é que a gestão lidar com esse conflito de interesse. Então, mesmo que seja de um grupo, né, mas que eles façam, né, a informação, ó, a gente tem conflito de interesse com relação a isso, isso e aquilo, mas a gente vai fazer isso, então colocar uma, uma comunicação mais aberta, né, uma comunicação mais direta com o investidor para que ele entenda realmente o produto que o gestor está passando. Com relação ao portfólio, né, então a primeira coisa, diversificação. O portfólio tem que ser diversificado. Né, então um FII CRI ele não pode ter dois CRIs, né, ele fica mais arriscado. Então você tem que ter mais ativos. Né, então tem bons fundos aí que tem 30, 40, 50, 90, 100 ativos, né, em um portfólio. Qual a concentração, né, máxima de uma determinada posição? Então tem alguns FIIs que o CRI sozinho ele é 30% do portfólio, né? Então isso já eleva mais o risco desse fundo imobiliário. Então a concentração máxima tem que ser pequena, né? Sei lá, 3, 4, 5, 10, 8%. Você tem que ter uma diversificação grande e uma concentração menor possível. Qual o perfil de crédito, né, desse portfólio? Ele é high grade, ele é high yield? Se é um FII high yield, você vai esperar, né, rendimentos maiores, mas também sabendo que mais operações podem dar problemas. Então você consegue se preparar, você entende naquilo que você está investindo. Então você tem que olhar o perfil de crédito daquele fundo. Quais setores que esses fundos investem? Então, você tem setores que pagam rendimentos maiores, mas eles são mais cíclicos na economia. Então, você tem, por exemplo, um loteamento, ou então aquela parte de hotéis, ou você tem fundos que investem, o crédito é proveniente de financiamentos imobiliários, né, financiamentos de residência própria, ou é uma multipropriedade, que tem um risco também maior. Então, você tem que entender quais são os setores, né, e aceitar o risco daquele setor. As garantias, né, quanto mais garantias, lógico, melhor. Então, você tem alienação fiduciária, a cessão fiduciária dos recebíveis, aval, né, a fundo de reserva e etc. O Loan to Value, o LTV. O LTV, Loan é o valor que você tomou emprestado e o V é o valor total do ativo. Então, o LTV ele tem que ser no máximo ali de 70%, né, do empréstimo com relação ao que ele está sendo garantido, ao valor do bem.
Por quê? Porque se você tem uma garantia muito próxima, 80, 90, 100%, provavelmente você não vai conseguir, né, quando você for fazer um leilão ou alguma coisa assim para leiloar aquela garantia, aquele bem, você não consegue todo esse valor de volta. Então, quanto menor esse LTV de 50, de 40, de 60, melhor é para você conseguir, né, boa parte do valor ou todo o valor de volta no caso de inadimplência de quem está pagando esse CRI. O duration. Duration é a duração, né? Vem do inglês mesmo. Então, em inglês é a duração. Quanto mais longa a duração desse CRI, mais arriscado ele é. Quanto mais curta a duração, menos arriscado ele é. Então, fundos, né, de duration um pouco mais baixo, eles têm risco também menores. Default. Como é que está os calotes aí, digamos assim, na carteira do fundo? Então, eles têm que apresentar para vocês, né, a gestão ela vai apresentar para vocês essa questão da carteira. Não, a carteira está toda adimplente, não está, né? Essa parte que está em atraso, quantos dias? Então, esse tipo de coisa é a comunicação que a gestão faz sobre o portfólio. A liquidez. Quanto maior a liquidez diária, melhor, né, daquele FII CRI. Então, uma liquidez mais elevada, 10 milhões, 11 milhões, 12 milhões, é mais fácil você montar e desmontar posições. Então, faz parte de um bom portfólio. E os indexadores. Então, você tem que saber, é IPCA, é IGPM, é CDI. Você tem que compor uma carteira com vários tipos de indexadores diferentes. Você tem que saber, né, esse fundo que você está investindo, ele é majoritariamente o quê? Mais inflação, mais CDI? Se for mais inflação, você sabe que de vez em quando vai ter uma inflação mais elevada, um rendimento melhor, uma deflação, um rendimento pior. Se ele for indexado ao CDI, né, ele é mais retilíneo ali na distribuição dele, vai acompanhar mais de perto ali o CDI. Né? Então, isso tudo faz parte do portfólio do fundo. Por último, a questão da renda, né? Então, os rendimentos, eles fazem parte de um indexador também. Então, IPCA, IGPM, né, CDI, o preço sobre valor patrimonial, o fundo está tradando com ágio, né, ou com deságio. Então, o valor patrimonial é uma métrica importante nos fundos de CRI. Então, o PVP ele tem que estar próximo ali mais ou menos a 1. Né? Então, se estiver abaixo de 1 é melhor, você está comprando com deságio. Se estiver acima de 1, né, não comprar com um ágio muito grande. Né? Já teve alguns fundos de CRI com ágio de 50%, 60%, 100%. Não faz muito sentido, você está comprando uma operação e você está tomando um risco muito mais elevado, pagando muito mais caro por ela. Então, a taxa média do portfólio, então você vai ver lá, por exemplo, as gestoras elas divulgam IPCA mais 6, IPCA mais 7, IPCA mais 8, você já sabe mais ou menos o que esperar. Aí você vai reduzir os custos, né? Então custos são uma coisa importante também nessa questão da renda, 1% ao mês, é 1,5%, é 1,2%, é 0,8%. Então, você tem que ver qual o custo e quanto que esse custo representa com relação à distribuição média do portfólio. Né? Então, o dividend yield é a última coisa que a gente observa normalmente. Então, a gente observa todos esses pontos. O dividend yield é importante? Né? Só que não é a primeira coisa mais importante, como muita gente faz. Dividend yield é a rentabilidade do fundo, é o rendimento que está distribuído dividido pelo preço da cota. Né? Então, não é a coisa mais importante, é uma coisa importante, mas não a mais importante. Então, isso aí tem que ser, por último, para ser observado, depois da gestão, depois desse portfólio, ver o que está, questão de garantias e tal, depois você vê se o dividend yield realmente está te remunerando de forma adequada. Aí eu vou passar agora para vocês um relatório gerencial de um fundo imobiliário e a gente vai ver alguns desses requisitos, né, que eu marquei para vocês aqui na apresentação, para que vocês consigam ver, consigam enxergar isso dentro do relatório gerencial do fundo. Então, esse aqui é o relatório gerencial do Canip, né, do Canip 11, é o fundo gerido ali pela Quineia. Patrimônio líquido dele 7,94 bilhões, né? Então é um patrimônio bem elevado para fundo de CRI. Cota patrimonial dele está 99,10, a cota de mercado está 92. Então você tem um desconto, né, frente ao valor patrimonial, ele está abaixo de 1. A taxa média da carteira, né, outra coisa que a gente viu lá, a IPCA mais 7,48%. Duration de 4,6 anos, então ele tem uma taxa de administração, vamos voltar aqui em cima aqui. Taxa de administração dele, se eu não me engano, é de 1%. É 1%.
Então você vai descontar ali 1% dessa taxa média de 7,48. Então vai sobrar ali algo em torno de 6,48. Então está aqui, a taxa é essa aqui mesmo. Taxa de administração aqui do fundo, aqui, ó, 1% ao ano, tá? Então a taxa que vai sobrar ali, algo em torno de 6,48% ao ano. Aí ele fala o seguinte, né, que essa distribuição de setembro agora, de setembro de 2023, ela foi de 0,50 por cota e vai representar uma rentabilidade de 0,49%, né, com relação a essa cota de ingresso 102, o que equivale a 43% do CDI, ou 50% do CDI considerando o gross-up. O gross-up é quando você faz o IR aí, né, nesse caso aqui a alíquota de 15%. Então, ele vai explicar aqui o porquê que aconteceu. Então, a gestão explicando por que o rendimento veio menor. Vai lá. Então, os CRIs atrelados à inflação, estão presentes na carteira, refletem as variações do IPCA referentes aos 2 meses anteriores à apuração do resultado. Tá? Aí ele fala, ó, esses patamares baixos, olha só quanto é que foi o IPCA aqui. Ó. IPCA referente a junho foi menos 0,08, foi uma deflação, e de julho foi 0,12. Né? Então, a inflação foi meio baixinha. Isso vai refletir agora, né, nesse rendimento que vai ser distribuído. Então, esses patamares baixos de inflação explicam o menor resultado gerado no mês, não havendo qualquer evento negativo de crédito na carteira de investimento do fundo. Então, a carteira está ok, né, não tem nenhum evento de crédito ali, o rendimento foi mais baixo devido, né, a essa questão da deflação. Então, os fundos que são indexados ao IPCA+, eles têm essa característica de ser mais voláteis, porque a inflação ela varia muito de um mês para o outro, né, então ele tem essa volatilidade maior. Um ponto para a gestão, ele explicou exatamente o porquê que aconteceu do rendimento mais baixo, tá? Isso diminui até volatilidade no mercado secundário. Então aqui, resumo da carteira, CRI, inflação mais 7,48, alocação dos setores, né? Então tem aqui, ó, principal escritórios, 34%, shopping, logística e residencial. Então não tem multipropriedades, não tem loteamentos, que são os setores mais arriscados. 97% da carteira no IPCA, liquidez dela 12,56 milhões por dia, né? Então é um fundo que tem uma excelente liquidez. Deixa eu ver aqui, os rendimentos mensais, cota diária, ele faz aqui a cota diária aqui, a esse preço aqui, qual é o spread da NTNB, qual que é o yield marcado na curva, né? Carteira de ativos, né? Então a gente chegou aqui na carteira de ativos, quantos ativos ela tem, qual a maior concentração. Então aqui, ó, o percentual da carteira, 5,2. Então esse aqui é o primeiro ativo, né, que é esse Gazit aqui, ó, IPCA mais 6,05% aí, a taxa de aquisição, e ele está um percentual de 5,2% da carteira. Tá? E aí, o todo aqui, a gente vai ter 97 aqui, ó, 97 ativos desse fundo. Então, um fundo bem diversificado com a concentração máxima de 5%. Tá? Então, vocês viram aqui como é que a gente faz uma análise rápida, né? Então, a gente viu na teoria, a parte de apresentação, e também na prática, pegando um relatório gerencial e esmiuçando ele, né? Vendo o que está acontecendo ali em carteira de crédito saudável, o que a gestão fez, resultado anterior, comunicação da gestão com relação ao relatório gerencial que eles entregaram. Todos esses quesitos são pontos importantes para você observar, para você analisar um FII CRI. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver gostado do vídeo, deixa aí seu joinha, né? Se inscreve no canal, deixa comentário aí embaixo, que é importante aqui para a gente também. Nós temos aqui também um relatório, né, de fundos imobiliários que eu faço, eu sou analista de valores imobiliários, então eu tenho um relatório semanal que a gente vê todas essas condições aí do mercado, eu analiso os ativos para vocês. Então, se você quiser assinar, o link está aqui embaixo, tá? Um grande abraço, muito obrigado por tudo e até a próxima.